Gente, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. O senhor Antônio está ali lendo. O foguinho, depois da bagunça, está aqui dormindo. Mas eu quero contar 2 sonhos que eu tive com esse ser humano aqui que Deus colocou na minha vida. Eu quero contar 2 sonhos que eu tive com ele. Vou perturbá-lo um pouquinho. Ele tá lendo, olha, ele é um senhor muito culto. Ele vive lendo, gente, e vive me ensinando. Eu quero contar os sonhos que eu tive contigo. Aí eu vou começar a contar aqui, depois eu vou sentar ali para mostrar as flores da cerejeira para não te chatear e deixar você ler seu livro, tá bem? Tá bom? O primeiro sonho que eu tive com ele, eu tinha 27 anos. Eu morava em Osasco, São Paulo. A gente tá aqui no fresquinho. Olha, gente, eu vou deixar ele ler. Eu vou falar dali que dali também ele me escuta, mas assim também eu não interrompo ele a ler. Tá bom? Obrigada. Ele é um fofo. Eu vou sentar ali debaixo do pé de cerejeira. Eu morava em São Paulo, tinha 27 anos, e ele tá farto de ouvir esse sonho antes mesmo de eu pisar nesse chão. Antes de eu entrar nessa casa, ele ouviu e ouviu e ouviu. Eu vou contar para vocês. Vou sentar ali. Foi assim, eu morava em Osasco, São Paulo, tinha 27 anos. Vou sentar aqui debaixo do pé de cerejeira, gente, olha que coisa linda. Eu tinha 27 anos e o senhor Antônio tá ali. Eu tinha 27 anos, morava em Osasco, São Paulo, tinha minha vida estabilizada financeiramente, de todas as formas. Mas tive que ir para Minas Gerais. Minha avó teve um coma, entrou em coma, eu tive que ir para Minas Gerais. Quando voltei, a minha casa inteira tinha ido, uma longa história que não dá para contar aqui agora. Eu nunca tinha sonhado em sair do meu país, mas de repente me veio Europa na cabeça. Só que no caso, eu ia para a Itália. Parei em Portugal e estou há 21 anos. Foi assim, eu tinha 27 anos quando Deus me tirou de São Paulo e me colocou dentro de um avião. Eu caí desse avião, o piloto era português. Eu não vi o rosto do piloto, mas teve detalhes ali do sonho que fez com que eu identificasse essa pessoa, esse português, no caso o senhor Antônio já está farto de ouvir sobre ele, sabe quem é. E tem detalhes ali que a gente sabe, é como sonhar com Jesus, você não consegue ver o rosto de Jesus, mas sabe que é Jesus. Então esse piloto era português. E ele caiu. Eu ia para a Itália. Nesse voo eu estava indo para a Itália. Esse piloto português deixou o avião cair, o avião caiu, um avião novinho, novinho, novinho. O avião não quebrou nenhum vidro das janelas. E o avião caiu e só amassou no meio certinho. No lugar que o avião caiu, o lugar era uma divisa de Itália com Portugal. E essa divisa não existe, né, Antônio? Não existe divisa de Portugal com Itália, existe com Espanha e daí para lá. Não existe. E nessa divisa de Itália com Portugal, que no meu sonho eu ia para a Itália, o piloto era português, só que ele estava levando o voo para a Itália. Só que o avião caiu na metade, ali na fronteira de Itália com Portugal, e essa fronteira não existe. Nessa fronteira onde caiu, o chão era o campo de futebol. Era um campo de futebol perfeito. E por cima, aquilo era imenso. E por cima era uma videira. Era uma parreira de uvas enorme. Aquilo sumia às vistas da gente, tanto o campo de futebol, o chão embaixo, o verde embaixo, como a videira, a parreira de uvas em cima. E eram todas em estacas castanhas. Só tinha um banco de madeira e naquele banco de madeira estava sentado o senhor Antônio, como sempre, sentado lendo. Estava sentado o senhor Antônio. O senhor Antônio sentado de uma forma, tipo o meu avô sentava assim com as pernas meio abertas, como se estivesse afiando ali alguma coisa com um canivete, e me olhava assim, só ficava de rabo de olho em mim, me acompanhando, me acompanhando. E nisso, o piloto ali, desesperado, hoje em dia eu entendo por quê, parecia um doido no sonho, hoje em dia eu entendo por quê. Mas ali também ele tinha, né, muitas vidas que ele estava ali na sua responsabilidade. Então, o que aconteceu? Quando esse avião caiu, esse piloto, ao invés de buscar, a gente estava na divisa de Itália com Portugal, só que estava mais perto da Itália, que a videira, tudo ali era na Itália, era na divisa, só que era maior para a Itália.
Ele, ao invés de ir para a Itália, ele veio para Portugal, buscou uma Kombi, eu não sei se quem conhece perua Kombi, uma Kombi branca, buscou uma Kombi e fez uma fila indiana com aquelas pessoas que estavam no avião. Porém, no avião só tinha idosos, homens e idosos. Eu era a única mulher e o meu filho, Rodrigo, agora com 28 anos, tinha 5 anos na época. Então, o que aconteceu? Quando esse piloto veio para Portugal e fez a primeira viagem de Kombi, que ele buscou um pouco daquelas pessoas, daqueles homens idosos, eu vi de longe o senhor Antônio sentado, me olhando estranho, eu pensei comigo assim, nossa, que senhor estranho, o olhar dele dá medo, estranho. Eu não conseguia tirar o olho dele, mas ficava preocupada também com o piloto, quando ele voltasse, para não deixar eu para trás com meu filho. E nisso, meu filho se distanciou de mim. Eu vou mostrar para vocês a árvore. Nisso, a árvore era engraçado que quando eu cheguei aqui, a árvore realmente tinha o tamanho de uma criança de 5 anos. E nisso meu filho se distanciou de mim. O senhor Antônio estava sentado no banco debaixo da parreira de uvas. Essa árvore aqui, gente. Essa aqui, olha. O segundo sonho é com aquela árvore gigantesca lá. Mas o segundo sonho eu já vou contar logo depois desse vídeo. Então vocês estão vendo que aqui tem uma árvore pequenininha, né? Quando eu cheguei aqui, essa aqui enorme, que agora tá com não sei quantos metros de altura, que eu sou péssima nisso, mas olha só para vocês verem a altura dela com a altura da casa, né? Ela tinha a idade de uma criança de 5 anos. Nisso, o meu filho se distanciou. Quando ele se distanciou, então o que aconteceu? A videira estava atrás de mim, o piloto estava daquele lado e o meu filho correu para aqui, para essa árvore. Eu reconheço a árvore por causa do alto da árvore, porque Deus dá os detalhes para não... Deus não deixa dúvida. É simplesmente isso que eu falo para vocês. Foi quando eu, preocupada com meu filho, porque de longe eu olhei e vi que o meu filho segurava uma aranha, tipo uma aranha caranguejeira, e a aranha era enorme. Ele até parou de ler o livro para ouvir. Aranha caranguejeira, era enorme essa aranha. E meu filho brincava com a aranha como se ela fosse um ioiô. Então o senhor Antônio estava sentado no banco debaixo da videira, uma videira enorme, tinha um sol lindo por cima, e um caminho, tinha... Gente, era lindo aquilo, era lindo. A videira não tinha frutos, não, mas ela estava cheia já daqueles pendãozinho redondinho e cheia de flores prontas para dar fruto. E daí eu fiquei preocupada com meu filho, eu fiquei cismada com ele, desconfiada com ele por causa do olhar dele, que não tirava o olho de mim, me observando o tempo todo. Hoje em dia eu entendo muita coisa. Preocupada com o piloto, com medo dele me deixar para trás, que ele já tinha ido a Portugal, pego uma perua Kombi, voltado com a perua Kombi, feito uma viagem com alguns dos idosos. E eu, preocupada com meu filho, pensei, Europa, aranha, são as mais venenosas. Aí eu corri. Quando eu corri para perto do meu filho, ele brincava com a aranha, e tipo ioiô, e a aranha subia até na altura do pescoço dele e descia de novo. Tipo, ela subia e crescia, ela descia e diminuía. Hoje em dia eu entendo a simbologia da aranha, que a aranha é o símbolo da sorte, porém ela também fabrica teias, ela faz armadilhas que nós próprios armamos para nossa vida, para não chegar ali onde Deus quer, e tem uns à volta ainda para piorar a situação. Então eu, preocupada com meu filho, com aquela aranha, corri para pegar meu filho. E nisso o piloto já tinha dado a segunda viagem. Nessa segunda viagem, a primeira e a segunda ele não demorou muito, mas na terceira viagem ele demorou pra caramba. E eu fiquei preocupada porque só tinha sobrado eu, 3 idosos, uma criança e o senhor Antônio sentado debaixo do banco. Foi quando esse piloto voltou na terceira vez. E essa parte eu vou deixar para um outro vídeo, porque algumas coisas aconteceram, outras não. E eu vou deixar essa parte para um outro vídeo. Eu contei esse sonho. Eu contei esse sonho numa live que eu dei no canal do Flávio Vale, há uns 2, 3 anos atrás, eu não me lembro. Eu nunca contei ele aqui no meu canal, eu já contei no canal do Flávio Vale. Eu vou deixar linkado aqui o canal dele, e quem quiser dá uma conferida lá, que lá eu falo sobre outras coisas também. Então é isso, gente.
Deus me mostrou esse senhor quando eu tinha 27 anos de idade. Eu morava em Osasco, São Paulo. Nunca imaginei sair da minha terra. E 2 anos depois, a minha vida, que estava estabilizada, virou de cabeça para baixo. Pessoas foram usadas para isso, para que eu saísse da zona de conforto onde eu estava, porque não era o destino que ele tinha para mim. Porque tudo no sonho tem uma simbologia, tanto para o consulente como para outros, né? Tanto para gente que sonha como para outras pessoas. Então, a videira, ele, os idosos, que significa sabedoria, a aranha, coisas ali que estava dizendo que muita sorte na vida do meu filho, mas cuidado com as próprias armadilhas que ele mesmo podia. Graças a Deus, meu filho, eu não tenho o que reclamar, agradeço muito a Deus. E é isso, gente. Uma mosquinha que aparece é um símbolo. Tudo é um símbolo. Tudo. O verde, o gramado. E agora eu vou contar para vocês o segundo sonho, 2 anos antes de conhecê-lo. Beijocas, até já. Vou postar esse primeiro.